Oi, estamos juntos em mais uma edição do Espaço Unisanta. Eu sou manhoso, eu sou brasileiro, finjo que vou, mas não vou. Minha janela é a moldura do luar do sertão, a verde mata nos olhos verdes da mulata. Sou brasileiro e manhoso, por isso dentro da noite e do meu quarto, fico cismando na beira de um rio, na imensa solidão de latidos e araras, lívido de medo e de amor. No Cá Entre Nós desta semana, continuamos com as entrevistas gravadas durante a terceira edição da Tarrafa Literária. Hoje a participação é do jornalista José Carlos Marão. Ele e José Hamilton Ribeiro escreveram o livro Realidade e Revista, sobre a revista Realidade publicada no Brasil na década de 60. Os dois participaram da equipe que fundou a revista. Confira! Eu comecei na Folha de São Paulo em 1960. Entrei lá a primeira vez no dia da inauguração de Brasília. E eu queria ser jornalista desde menino, desde o curso colegial. Estava fazendo vestibular, né? Naquele tempo não existia curso de jornalismo, eu estava fazendo vestibular para a Faculdade de Filosofia. Eu já gostava da profissão, começou a dar certo, fiquei mais apaixonado ainda. E logo 2 anos depois eu já estava trabalhando numa revista. Em 63 eu já estava trabalhando na revista O Cruzeiro. Um pouco precoce, porque eu tinha então 22 anos. Eu fui para a Editora Abril em 65, para os preparativos do que seria uma revista semanal também, que Abril pretendia lançar, cartar na edição dominical de grandes jornais diários do Brasil. Esse acordo que Abril pretendia fazer com os grandes jornais, não deu certo. Aí ela já estava com a equipe lá, ficou aquela situação insegura, confusa para nós todos. E a própria empresa, porque acho que queria fazer um investimento na área de interesses gerais, de uma publicação de interesses gerais, porque até então Abril só tinha revistas especializadas. Então foi quando ela optou por fazer uma revista mensal. E aí já estávamos lá, já estava, pelo menos o embrião da equipe da Realidade já estava ali, e assim que eles decidiram fazer a revista mensal, começaram a chegar, foram sendo convidados outros colegas, né, foram ali fazer a equipe completa. É claro que foi a melhor experiência profissional da minha vida, embora depois disso tudo eu tenha feito uma carreira completa, mas é mais ou menos como disse, eu vi alguns analistas, essa expressão não é minha. Aí quando nós preparamos o livro, eu vi alguns analistas chamarem o que nós fazíamos de jornalismo utópico, uma espécie de utopia dentro da profissão, porque de fato nós tínhamos tempo para fazer, nós podíamos assimilar cada história, cada personagem, cada tema. Podíamos e devíamos, né? Porque se não fizesse isso, também, é claro, as matérias seriam ruins e a revista seria ruim e não seria o sucesso que foi. Mas foi, de fato, uma experiência profissional fantástica. No período de 66 a 68, que é o período áureo de Realidade, a ditadura era menos feroz. Ainda havia algum tipo de eleição, tinha um congresso parcialmente funcionando, não houve uma censura explícita à revista. No entanto, em dezembro de 68, veio o ato institucional número 5, que tornou o governo militar colocou o governo militar numa fase muito mais totalitária, né? E aí, não só a Realidade, como outras publicações também, não tinham mais possibilidade de se desenvolver, de atingir o público com tudo aquilo que o jornalismo exigiria que atingisse, né? Do ponto de vista de trabalhar em Realidade, eu particularmente não sofri nenhuma ação direta da censura. No entanto, sei que nas outras publicações, principalmente depois do ato 5, né? Quando a Realidade já estava numa fase decadente,
Em outras redações havia a presença física do censor, né? Em realidade, que eu me lembro, que eu testemunhasse, não houve. Às vezes a matéria que se torna mais marcante não é aquela que, no momento em que a gente está fazendo, a gente não percebe isso. Então, uma das matérias que está no livro, chamada Nossa Cidade, que foi muito falada na época, é falada até hoje, dizem que ela não perdeu a atualidade. Ela se tornou uma matéria muito marcante, talvez pelo texto, e porque a gente assimilou os personagens de uma pequena cidade e contou o dia a dia, o cotidiano dessa cidade de uma forma quase literária. Essa foi uma matéria que marcou, mas marcou depois, não no momento em que eu estava fazendo. No momento que eu estava fazendo era uma matéria trabalhosa, tinha que correr atrás do mundo, conversar com todo mundo, e não podia deixar não podia esquecer nenhum personagem da cidade e tal. A adesão de portadores do HIV ao tratamento com remédios foi um dos temas do terceiro simpósio de integração às ciências farmacêuticas da Unisanta. É muito importante o papel do farmacêutico na adesão, né, com esse paciente, para que esse paciente faça uso racional dessa medicação sem abandono. Ao falar sobre a importância da adesão ao tratamento, a especialista destacou aos alunos que a qualidade de vida dos pacientes melhora muito com o uso dos remédios. Ela explicou que existem hoje 20 tipos de drogas para o tratamento do HIV. Os mais utilizados são o efavirenz e o atazanavir, antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo. Mas, segundo a farmacêutica, apenas uma equipe médica pode determinar quando eles devem começar a ser utilizados. E esse acompanhamento constante também é importante para o controle dos efeitos colaterais. Os mais comuns são náusea, vômito, diarreia intensa, que vão passar, eles vêm nos primeiros 3 meses e passam com muita rapidez. Mas tem alguns outros que podem complicar mais, como lipodistrofia, uma gordura abdominal, uma lipoatrofia no rosto. Então, são efeitos indesejáveis ao longo do tratamento. O grande desafio do farmacêutico, do médico, infectologista, é trabalhar com esse paciente para ter paciência nesse tratamento, né? Que isso vai passar, é seguro e vai passar, e a qualidade de vida desse paciente vai melhorar 90%. A especialista esclareceu que o abandono ao tratamento compromete também a eficácia dos remédios se o paciente voltar a utilizá-los. Uma vez desistindo, você vai criar resistência a toda uma classe de medicação, não só a um medicamento, né? A toda a classe. Então, o grande trabalho do farmacêutico está focado, né, na adesão do tratamento. A palestra permitiu aos alunos entender como o farmacêutico deve atuar nessa área, complementando a equipe que acompanha os pacientes. Quanto mais conhecimentos, mais informações sobre o assunto, é muito relevante para a nossa formação em si. Amanhã você vê como foi a palestra sobre nutricosmetologia.
programa termina aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, sem falta. Até lá!